Pessoal, olha só que caso interessante eu trago para vocês agora. Há alguns dias atrás, eu trouxe uma matéria para vocês onde dizia que uma juíza mandou prender um jornalista. O jornalista estava na Espanha. Mais informações não foram divulgadas na mídia, se a prisão dele efetivamente aconteceu, se não aconteceu. Mas uma situação bem, sabe, interessante aconteceu hoje. A matéria que eu divulguei alguns dias atrás para vocês era isso aqui, ó. Juíza decreta a prisão de jornalista Ricardo Antunes por publicações sobre promotor. Esse é o jornalista Ricardo Antunes, tá? E a juíza, na época, ela destacou que o Antunes descumpriu decisão anterior, que fez críticas contra o promotor e por causa disso ele devia ser preso e banido das redes sociais. E o interessante é que essa decisão da juíza baseou-se totalmente num precedente aberto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, ela usou todos os argumentos que são utilizados pelo Alexandre de Moraes, dos quais juristas criticam de censura e abuso, né, de poder. Ela usou todos esses argumentos para mandar prender o jornalista. É óbvio que a maior parte da imprensa partiu em defesa do jornalista, com exceção de alguma imprensa mais militante à esquerda, porque ele é um crítico da esquerda. E se ele é um crítico da esquerda, até jornalistas de esquerda defenderam a decisão da juíza de mandar prender, de colocar o jornalista atrás das grades por ter feito a denúncia contra o promotor de justiça. Qual que é o ponto relevante? O que mudou nessa história que me chama a atenção? O Ministério Público do Estado resolveu fazer uma nova denúncia agora. Fez uma denúncia. Não contra o jornalista. Contra a juíza argumentando abuso de autoridade por ter determinado a prisão do jornalista. Cara, eu não sei quem é o promotor que fez a denúncia, mas esse cara merece uma salva de palmas de pé. O cara foi corajoso a ponto de entrar em confronto com o próprio colega, né? Porque a acusação é de que ele faz uma crítica a um colega promotor de justiça. Então o Ministério Público entrou em confronto com o próprio colega, entrou em confronto com a juíza e entrou em confronto com a decisão do próprio Alexandre de Moraes, que é rebatida, dizendo que isso é abuso de autoridade. Então, assim, isso me chamou muita atenção. De forma alguma eu imaginava que isso aconteceria. E isso mostra que a gente não pode ser leviano. Tem gente boa em todos os aspectos, dentro do Ministério Público, dentro da magistratura. Então, cada caso é um caso, cada cabeça uma sentença. Princípio basilar do direito, né? Mas olha só, matéria do O Antagonista, para mostrar para vocês que é verdade. O Ministério Público denuncia juíza que mandou prender jornalista. A defesa de Ricardo César do Vale Antunes afirmou que jornalista de Pernambuco é vítima de censura. A juíza de Pernambuco foi denunciada pelo Ministério Público por abuso de autoridade, por ter mandado prender preventivamente o jornalista Ricardo César do Vale Antunes, que é o que aparecia aí na foto, né? O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Ricardo Paes Barreto, recebeu a denúncia e a remeteu para ser distribuída a um dos desembargadores da corte. Ou seja, a denúncia foi recebida, tá, pessoal? Recebeu a denúncia contra a juíza e mandou para um dos desembargadores. No fim de abril, a magistrada mandou prender o jornalista por descumprimento de decisão para retirar do ar denúncia contra promotor do Ministério Público do Estado. Antunes é réu por difamação e injúria em continuidade delitiva contra promotor de justiça. Me chamou muita atenção. Por que me chamou atenção? Hoje, e não são palavras minhas, são palavras do ministro Marco Aurélio de Mello, você já tem mecanismos necessários para punir calúnia, difamação, injúria. E esses mecanismos estão previstos, sabe, no direito brasileiro. Essa questão de retirar redes sociais, mandar prender jornalista, isso é insano. Isso é insano. Nunca no Brasil você viu alguém sendo preso
por calúnia, injúria, difamação. É o caso ali do Daniel Silveira, por exemplo. Então, assim, a subversão do direito brasileiro tomou proporções, assim, escaladas autoritárias que assustam. E aí eu tenho que tirar o chapéu tanto para o promotor de justiça, como para o presidente do tribunal que recebeu a denúncia. Hoje no Brasil, quem denuncia torna-se réu. E quem é denunciado, geralmente, é quem manda prender. Então, isso é muito perigoso no Estado Democrático de Direito. Então, assim, nós vamos estar continuando acompanhando esse caso aqui. O que se tem que fazer é investigar, né? Investigar se as denúncias do jornalista são verdadeiras ou não, ou se são caluniosas ou não. E se caluniosas forem, devido ao processo legal, apresenta a devida defesa e depois a devida defesa, sabe? Aí você toma as medidas cabíveis. Danos morais são as medidas cabíveis. Agora, mandar prender, cá entre nós, como advogado, como jurista, eu não concordo nem um pouquinho, tá? Eu disse para vocês que eu ia aparecer aqui na hora do almoço para falar de arroz. Lembra que eu falei nisso no último editorial? Vamos falar de arroz então? Não é receita, não é nada disso. É economia e política. Pois é. Representante do agro no Rio Grande do Sul critica a importação de arroz do governo Lula. Pois é, segundo eles, não vai faltar arroz. E tem alguma coisa de errado nessa história. Gideon Pereira, presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, criticou duramente a decisão do governo federal de editar uma medida provisória para importar arroz em meio à tragédia dos alagamentos no estado. Em entrevista à CNN, Pereira classificou a ação como desnecessária, destacando que o Brasil produziu cerca de 10,25 milhões de toneladas de arroz em 2023, suficiente para atender a demanda interna. Segundo ele, 84% das lavouras do Rio Grande do Sul, que representam 70% da produção nacional, já haviam sido colhidas antes das enchentes e as perdas nos armazéns devem ser pontuais. Caramba! Olha só, o que o governo Lula fez, tá? O governo Lula vai importar arroz. Isso aqui é uma crítica do Marcos Rogério, o senador Marcos Rogério, né? Arroz importado, isso é matéria da CNN, terá logotipo do governo federal e preço máximo de R$ 4,00 por quilo, ou seja, terá um preço tabelado. E aí o Marcos Rogério faz críticas falando que é oportunismo do governo. Lula tenta se promover com a tragédia do Rio Grande do Sul e chama ele de oportunista. O governo Lula deveria se preocupar menos com o marketing e mais com o povo do Rio Grande do Sul, que sofre uma grave crise em razão das enchentes. Essa é a postura do presidente que vendeu amor, né? Vendeu o amor, falou que era o governo do amor. Vamos entender alguns pontos aqui, algumas questões pontuais disso aqui? Vamos lá. O que acontece? O presidente da maior federação de agricultura, da maior associação de agricultura, falou: olha, o arroz já tinha sido colhido, já 80%. Não vai faltar arroz. A medida do Lula é populista. Só que a medida do Lula é trágica, porque o que ele vai fazer? Ele vai importar arroz. E um dos países que ele pretende importar arroz nem é um grande produtor, é Venezuela. Então ele vai trazer esse arroz e vai vender esse arroz com preço tabelado. Tá? Então presta atenção, preço tabelado, R$ 4,00 o quilo, vão ser pacotes de 2 quilos de arroz, pacotes a R$ 8,00, e nesses pacotes vão ser vendidos com a logomarca do governo federal, uma propaganda, um marketing aqui do governo federal. Só que acontece o seguinte, os demais produtores que já colheram e vão sofrer muito agora, porque as terras foram devastadas. Quem colheu, sabe, tá levantando a mão para o céu, deu graças a Deus que não perdeu tudo. Mas cerca de 80%, segundo a denúncia aqui, já foi colhido. Eles não vão conseguir vender ao preço do arroz do governo, que é tabelado e subsidiado com os nossos impostos. O que esses que colheram vão fazer? Vão ter que amargar prejuízo, porque esse valor talvez não cubra nem os custos. Então, numa época de prejuízo, a colheita de arroz que foi feita não vai cobrir nem os custos. E esse arroz que vai ser vendido agora, ele é tabelado por impostos. Não é que o valor é este. O Lula vai comprar mais caro lá fora,
vai vender aqui por um preço tabelado, e aí quem vai se lascar nessa história é o produtor brasileiro. E o que o produtor brasileiro vai fazer? Vai parar de fabricar arroz, bem típico de países socialistas e comunistas, essa ideia do Lula estapafúrdia, né? Se tivesse faltando comprar, vender e incentivar a produção. O que ele faz? Não está faltando, ele vai comprar, vender tabelado para desincentivar a produção aqui no Brasil. Então, é uma medida econômica tosca, é uma medida econômica errada. Errada, tá? E aí você pode me perguntar, mas tá falando por alto? Não, não tô. Eu vi a matéria, eu vi a nota do presidente da associação falando que não vai faltar arroz. Cara, eu sou mestre em comércio internacional. Se eu não tiver pelo menos noção para falar isso aqui, então tá enrolado, né? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Nós podemos, em 2024, colher tempos difíceis em relação a arroz e alimentação. A inflação virá, e virá esmagadora. Isso é questão de tempo, tá? De tempo, se o Lula implementar essa medida do arroz aí mesmo, tá bom? É isso, pessoal. Fica com Deus. Um grande abraço. Vejo vocês no próximo editorial.